Ser atriz é viver sobre o olhar dos outros. Como será que é atravessar a crise dos 40 numa profissão que depende tanto da sua imagem, da juventude e que é totalmente ingrata com o nosso envelhecimento? Hoje eu converso com a atriz Fernanda Nobre. Então já sabe, tá na hora de lavar a louça, tirar a roupa do varal ou sentar no sofá e assistir esse episódio enquanto você se esconde da sua família por meia horinha? Tá começando agora mais um episódio de Que Crise é Essa? Fernanda, estou tão feliz que você está aqui. Ah, eu também tô. Eu sou sua fã do Instagram. Eu adoro. E eu sou sua fã. E eu acho que você tem tanta coisa boa para falar sobre esse assunto que a gente... Tenho mesmo. Tem, não tem? Tenho mesmo. Você me convidou certo. Acertei na convidada, gente. Posso te perguntar com quantos anos você está agora? 42. Temos a mesma idade. Você está passando por algum tipo de crise da meia-idade? Ou já passou? Não tô não. Aliás, eu sinto que cheguei numa potência, sabe? Me sinto mais poderosa agora. Quando eu fiz 40, eu senti, caraca, 40? 40? Eu sou uma adulta agora, né? Realmente eu sou uma adulta, eu sou uma mulher de 40. Aí me deu uma crisezinha quando eu fiz 40. Mas, cara, eu tô com uma autoestima boa, diferente, assim. Eu tô mais... tô me gostando mais. Eu demorei muitos anos para me gostar. Eu fui uma mulher muito dentro do padrão e fui criada dentro da televisão, né? Eu comecei na televisão com 8 anos, então existia muita pressão em cima de mim para eu cumprir as expectativas do mercado e também muita pressão da minha família, de quem estava em volta. E eu sempre fui loirinha, de olho azul, então muito bonequinha, magrinha. Então enfim, eu fui cumprindo todo esse roteiro que foi imposto para nós, sabe? E mesmo assim eu me sentia insuficiente, eu me sentia que tinha alguma coisa errada, alguma angústia, alguma coisa. E eu não gostava de mim. Eu lembro que com 23 anos eu entrei numa crise, pensando, gente, eu não gosto de mim, eu não gosto de quem eu sou, eu não gosto. E foi ali com 28, quando chegou o feminismo para mim, que a coisa mudou. E agora, eu acho que é o ano que eu estou me sentindo mais dentro de mim mesma, sabe? Mais solidificada de quem eu sou, com mais certeza, assim. E fazendo umas limpezas, sabe? Sem culpa. Eu sempre fui muito culpada também. De querer acertar, de querer ser perfeita, de querer que todos me amem. Eu estou menos preocupada em se me amam, sabe? Eu acho que eu cheguei um pouco nesse lugar. E eu acho que é a partir dos 40. Eu acho que tem uma coisa da maturidade. E, enfim, daqui a pouco eu falo mais, pode perguntar. Porque eu acho que tem uma coisa também que eu sinto muito, que eu pensei sobre isso faz, sei lá, uns 3, 4 dias, sobre a beleza. Eu estou usando muito menos maquiagem. Sabe, eu não sei. Claro que eu faço procedimentos, óbvio que aí é fácil falar, obviamente, né? Tem uma diferença aí de classe, dinheiro, enfim. Mas antes eu fazia também com uns 35, com 32, e eu ficava sempre muito preocupada, sempre muito rígida. Agora eu não sou tanto. Teve algum momento assim que você começou a sentir que a idade estava de fato fazendo alguma diferença no seu trabalho, que estava impactando às vezes nas oportunidades, no tipo de papéis que você escolhia? Não, porque duas coisas. Eu aparento no vídeo, né? Eu aparento mais nova. Então, você escuta muito isso? Muito. Ah, você tem 40, mas você parece 30. Escuto Como se muito. estivesse sempre tentando rejuvenescer a gente de algum jeito. Exatamente. Escuto muito e sou escalada para personagens mais novas. Então, ainda estou nessa fase. Ainda não cheguei na outra. E tem uma coisa também. Na minha profissão, né? A gente se torna melhor atriz com a vivência. Não tem como uma atriz de 40 se comparar com uma atriz de 20. Não tem como, porque é uma questão de vivência, de olhar para o mundo, de maturidade, de dor. Eu tenho que passar por dores como atriz. Eu tenho que entender dores. E isso é só com a maturidade. Então, realmente, para você... É óbvio que as mocinhas das novelas, elas são muito jovens.
Mas existe toda a dramaturgia, existe a mocinha e existe a protagonista mais velha. Então, essa protagonista mais velha é a que segura bem essa dor, essa maturidade da narrativa. É uma profissão que realmente você pode envelhecer, sabe? Mas você sente que nos 40 você tá em algum limbo no sentido de que você não é essa protagonista novinha, mas você também ainda não é essa mulher mais velha, Que é a mãe da protagonista novinha. Não. Isso porque eu pareço mais nova ainda, né? Porque tudo muda em 2 anos. Mas, realmente, eu tô nesse limbo, que é um pouco difícil me escalar. Você acha que faltam papéis que representem a gente, assim, nessa idade? Ou não são tão... Tem, mas não são tão interessantes, talvez? Acho que não. Acho que tem. Realmente acho que não. Principalmente no cinema. A gente é bem representada. Nas séries, a gente é representada. Talvez em televisão esteja um pouco, nas novelas, esteja um pouco nesse estereótipo, a novinha e a mais velha, sabe? Mas hoje em dia é tudo tão mais plural, sabe? Você vê algum estereótipo para as mulheres de 40, por exemplo? São sempre retratadas, assim, ou numa crise, ou... Eu vejo um estereótipo da mulher de uma forma geral. A mulher, de uma forma geral, é o estereótipo de que ela é a mocinha para casar, para encontrar o amor da sua vida. E esse amor é que vai dizer quem ela é e essa sua felicidade plena. Então, a gente é muito retratada hoje em dia, né, como uma mulher independente, forte, autônoma, CEO de empresas, sempre muito gata, sexy, que transa, que faz, acontece, mas ela é vazia por dentro, porque não encontrou o amor de verdade. Então, sempre é esse lugar, que é um lugar de doutrinação social, para que a gente realmente se sinta, bote o amor e esse foco num espaço doméstico. E a gente, na verdade, fique gastando tempo e energia para que isso aconteça. Enquanto os homens, eles são doutrinados de outra maneira, né? E eu estou falando doutrinação de centenas de anos para cá, não agora. São doutrinados para vencer, para liderar, para dominar. E não é a questão do espaço doméstico. Ele quer um amor, ele é romântico, né? Estou generalizando, para a gente falar de sociedade, a gente tem que generalizar. Então, ele quer um amor, ele é romântico, ele ama a pessoa, mas isso não diz quem ele é na sociedade. Se ele é um solteiro, ele está se divertindo. Se a gente é solteira, coitada. Coitada, sim. Ela está tão triste, ela está tão sozinha. Deve ser muito difícil ser ela. O que adianta ela ter conquistado isso tudo, ter dinheiro, ser CEO de empresa, se ela não tem alguém para dormir ao lado dela? Sim. Então, eu acho que é isso. É o estereótipo da mulher de um modo geral. A gente falou agora dos gêneros, né? Tanto o masculino, o feminino. Uma coisa que eu reparo muito, às vezes, é que, às vezes, o personagem masculino, ele já é um cara mais velho, digamos assim, sei lá, 30, 40. E o par romântico dele continua sendo uma atriz jovem, né? Eu lembro muito de uma história da Olivia Wilde, acho que é esse o nome dela, que ela com 32 estava velha demais para fazer um par romântico do Leonardo DiCaprio no... Logo quem, né? Exato, justamente. Logo quem? Logo quem, que estava assim com 39, entendeu? Uma diferença de 6 anos, 7 anos de idade, né? Então, ainda assim... para os homens, a gente não vê essa crise bater. Pelo contrário, né? Eles ficam... o que a gente é treinada, o nosso olhar a reconhecer, é que eles ficam mais charmosos, né? E nós, coitadas, precisa de um botox, de um preenchimento, de uma plástica. Meu Deus, faça alguma coisa para você não aparentar ser quem você é, que você tem a vivência que você tem, né? E não tem também um outro lado dos procedimentos estéticos para quem é atriz, ator também, né? Porque ao mesmo tempo você depende das suas expressões faciais, né? Você depende do seu rosto, da sua imagem. E ao mesmo tempo as pessoas estão cada vez mais exagerando um pouco, né? Ator, atriz. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, assim? Esse é um ponto muito delicado, porque
a gente está vivendo... Eu fiz um mestrado, né, e a minha pesquisa é sobre o feminismo. E a minha pesquisa de vida é sobre o quanto o sistema, o patriarcado, ele cria estratégias muito sutis que a gente não percebe para nos manter obedientes a ele. O que é ser obediente? É gastar todo o nosso dinheiro, é perder o nosso foco, tipo isso que eu falei do foco do amor romântico, de que a gente precisa casar, ter filhos e ser a esposa perfeita e não perder aquela parceria de jeito nenhum, porque senão a gente não tem validade na sociedade. Então, existem várias estratégias em vários ambientes da nossa vida. Essa da pressão estética, ela é uma estratégia que talvez seja mais fácil da gente perceber, porque está todo mundo falando sobre isso e está todo mundo desesperado sobre isso. E quanto mais eu fico vendo no feed mulheres com bocas preenchidas, mais eu acho que a minha boca precisa ser preenchida, né? E eu vou normalizando as bocas normalizando preenchidas. E doutrinando o nosso olhar para aquilo, né? Tipo, a moda. A gente achava bota branca horrorosa. Hoje a gente acha bonita. Então, a gente vai normalizando e vai modificando o nosso olhar. E aí, a coisa da pressão estética, ela é muito cruel. Por quê? Agora, a estratégia contemporânea... Sempre houve a estratégia da pressão estética, né? Sempre, quando as mulheres... Na verdade, foi na década de 50, quando as mulheres começaram a trabalhar, a ir para o mercado de trabalho e sair do... Estou falando das mulheres brancas, né? Porque as negras sempre trabalharam. Mas, quando elas começaram a sair do espaço doméstico, o que veio? Veio as empresas e criar essa doutrina de que a mulher tem que ter aqueles cabelos de laque, aquela cintura fininha, aspirando pó de batom tem toda uma vermelho, estética envolvida neste papel aí, né? E isso foi se repetindo ao longo da história de diferentes maneiras. Agora, o que a gente está vivendo agora é muito grave. Por quê? Qual é a estratégia? A estratégia é criou-se uma ideia do autocuidado. E o que é autocuidado? Autocuidado não é você passar 5 cremes para dormir, se demorar horas no banheiro hidratando o cabelo. Autocuidado é você fazer terapia, você beber água, você dormir bem, né? Você cuidar da sua mente, fazer uma terapia também. Exatamente. Né? Se policiar do que você consome na rede social, isso é autocuidado. E aí está criando uma narrativa, uma estratégia muito sutil que a gente está acreditando que a gente, parecer mais jovem, a gente está se cuidando. Mas a gente não está se cuidando, a gente está dando dinheiro para o mercado. E quem mais recebe isso é quem está exposto, que somos nós, atrizes, influenciadoras, modelos, enfim, apresentadoras. E aí a gente é que recebe mais pressão, e pressão do público e do mercado. Aí a gente tem que corresponder isso para continuar ganhando dinheiro, para continuar tendo trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente está criando e normalizando essa imagem. Então, está virando uma bola de neve sobre isso. Aí a gente não percebe que a gente está sendo usada como mecanismo para influenciar outras pessoas, para normalizar essa estética, e a gente fica gastando o nosso dinheiro, o nosso tempo, e pior, a gente está sendo o outdoor daquilo. E o que está acontecendo agora, nesse momento, em 2025, são essas plásticas de que mulheres muito jovens, Anne Hathaway, mulheres muito jovens, estão fazendo plásticas para parecerem umas bonecas, assim, para parecer que ela tem 15 anos a menos. Só que a Anne Hathaway é mais nova do que a gente. Como é que ela está fazendo? Entende? E ela não é vilã disso. Ela é vítima disso. Mas ela é o outdoor disso. Então, eu pesquiso sobre isso, e, inclusive, tem um curso sobre isso online, Manifesto Feminino, e uma comunidade de mulheres para estudar isso, para perceber isso. E eu acho, sinceramente, que você estudar isso, você saber de onde vem, por que vem, e saber identificar, não quer dizer que você vai ficar imune, mas quer dizer que você vai, pelo menos eu sinto isso, que nem eu estava falando, agora eu estou mais livre, sabe, dessa coisa da beleza. Eu fui pela teoria ficar mais livre, sabe, de ir na comunidade conversando com mulheres e a gente se ajudando, um espaço muito seguro, de perceber, sabe, que, cara,
isso tá mexendo com o meu cérebro, com a minha visão de mundo, com a minha visão estética, sabe? Eu tenho boca, eu não preciso botar boca. Mas é muito difícil, porque eu só fico recebendo boca. Então a gente tem que se policiar, pensar, ter um distanciamento, entender por que a gente está sendo usado como mecanismo para isso. E eu, como atriz, né, começou toda essa pergunta por causa disso, eu acho assim, muito difícil. Eu faço botox, né? Até acabei de fazer, então eu devo estar com uma cara meio estaladinha. Tá super natural. Aqui, muito obrigada. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, pelo amor de Deus, para mim é ginecologista, dermatologista. Pelo amor de Deus, eu preciso me mexer, eu preciso fazer assim, porque eu faço teatro, eu tenho que rir, não posso ficar com a cara dura. Mas, se eu não fizer, também fico com uma cara cansada. E eu fico recebendo mensagens no Instagram. Você precisa fazer... Gente, é uma loucura. Ah, não. É muito difícil. Mas é isso, tem que ter um limite. Eu faço botox, mas não faço preenchimento do rosto. Não faço preenchimento aqui. Não, entende? Já estou com a pele normal, sabe? De uma mulher de 42 anos. Quer dizer, normal não, porque eu me cuido há muitos anos, uso bons produtos. Mas, enfim, dar um pouquinho aqui, mas tirar um pouquinho ali, me segurar, sabe? É ter discernimento. Você vê isso mudar? Assim, você vê alguma perspectiva de melhora nisso? Eu estava vendo, quando começou o Body Positive, quando começou um movimento na pandemia das mulheres de cabelos brancos, assumir as rugas, porque a gente também não estava fazendo botox, né? A pandemia veio com um movimento muito legal, mas aí vem a estratégia. E aí vem essa estratégia do autocuidado. O autocuidado veio na pandemia, porque a gente tinha muito tempo em casa. E aí veio os rituais, veio os coreanos, veio essa estética junto. Então, quando começa isso que eu pesquiso, né? Quando começa um momento de libertação feminista, vem uma outra onda muito forte. Por isso que a gente tem que ficar atento. Que pega a gente para trás e a gente retrocede. Sem perceber. Né? O facelift agora, né? Então, é muito cruel mesmo, né? Você procurou o feminismo para te ajudar nesse sentido, assim, dessa crise um pouco estética do trabalho, de quem você é, né? De manter sua identidade, mas, ao mesmo tempo, ter toda essa expectativa, ter que corresponder a esse mercado de trabalho? Não a estética, porque o feminismo chegou quando eu estava, para mim, né, um pouco antes do 30, então não tinha essa questão, mas tinha questão de sempre querer estar magra, de corresponder, cabelo bonito, blá, blá. Mas principalmente por causa dessa insuficiência, esse sentimento de sempre querer agradar, de sempre me sentir errada. Na verdade, ele não veio porque eu procurei ele. Ele veio com aquele movimento daquela hashtag, meu primeiro assédio. Sim. E ali, eu sabia o que era feminismo, mas ninguém falava muito sobre isso na minha geração, assim. Tenho mãe forte, irmãs a gente não fortes. falava sobre isso. Eu não sabia direito o que é machismo e o que é feminismo. Eu sabia que eu era machista. E a gente passava por várias situações, inclusive, de machismo, e a gente não sabia neutralizava, identificar. não sabia. E eu vivia um relacionamento muito abusivo para mim, e eu achava que aquilo era normal, sabe? Eu não só esse relacionamento, todos, eu acho, todos que eu vivi. Quando eu penso, todos teve momentos abusivos de ciúmes. Eu achava que era assim. Quem ama tem ciúmes. Quem ama pode fazer isso. Eu provoquei. Sabe esse tipo de coisa? Me botava muita culpa. E esse sentimento de que tinha... Aí eu entendi que aquele sentimento que eu comecei aqui falando, que eu sentia, era uma estratégia. Como muitas mulheres sentem. Muitas mulheres se sentem erradas, se sentem insuficientes. Ou é por causa da estética, ou é por causa do seu jeito, porque é muito expansiva e é a dona do rolê, da mesa de bar, que fala alto. Não posso falar alto. E aí se sente errada, acha que não arruma homens ou mulheres, seja a sua preferência, porque é desse jeito. Isso tudo é uma estratégia para nos manter nos sentindo desencaixadas.
Porque enquanto a gente não se sentir potente, a gente é fácil de controlar. Controlar para a gente render dinheiro para eles, controlar para a gente fazer o que eles querem. E o que eu falo, eles não são os homens, é o sistema, é o mercado, é o patriarcado. E aí eu entendi. Quando eu entendi isso, cara, o mundo se abriu. O mundo se abriu, assim. E é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero com as mulheres. Fazer isso por elas, sabe? Junto, não por elas. Eu só quero traduzir tudo que eu estudei, porque nem todo mundo tem tempo e saco, né? Porque é um assunto pesado. Mas eu quero traduzir isso com uma linguagem fácil e quero pegar na mão, sabe? Vamos embora juntas, porque a gente tem que acordar de que a gente está vivendo, correspondendo a essas estratégias e sendo muito obedientes, achando que não está sendo. Então, a gente acha que a gente está rompendo com o roteiro, sabe? Eu sou muito autossuficiente, não preciso de namorado, não preciso de nada. Mas está lá, se matando na academia, se matando no banheiro, fazendo milhões de dietas loucas, ou fazendo milhões de procedimentos, sabe? Num lugar você rompeu, mas no outro você está presa, porque o sistema faz isso com a gente. Sim, é difícil romper totalmente, né? Quando a gente vê, tem algum... Mas a gente pode saber onde a gente está presa, que já é muita coisa. Por que você acha que a juventude, especificamente para as mulheres, ela é tão importante? É o que é mais valorizado para a gente. Isso não sou eu que acho, é história, né? Isso é histórico. A mulher mais velha, ela tem autonomia, ela tem voz. Ela sabe argumentar, ela sabe se diferenciar, ela sabe dizer não. Uma mulher mais jovem, não. Então, ela é mais fácil de ser manipulada, ela é mais fácil de ser controlada. Então, é uma forma de nos manter ainda controladas. É uma forma de dizer quem nós somos. Uma mulher mais velha... no livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, sabe? Esse livro? Esse livro é maravilhoso. E ele conta que as mulheres... Ela conta, né? O livro conta. Mas que as mulheres mais velhas são perseguidas. E quando... Porque uma mulher, na Idade Média, na história da humanidade, se ela não é casada, se ela não tem um pai, se ela não tem um filho para dizer que ela é uma mulher perigosa. Por isso que caçava as bruxas. Às vezes nem era uma mulher que fazia poções ou trabalhava com esse lugar mais misterioso. Mas uma mulher sozinha, solteira, que o marido morreu, que ela não teve filhos e só teve filha, ou que foi abandonada, essas mulheres eram queimadas, porque elas eram perigosíssimas para o sistema. Eram livres, né? Eram teoricamente livres, também. E elas eram a prova de que era possível viver sem um homem. Você sente isso na pele? Assim, você sente isso na sua vida hoje? Sinto, porque eu estou escolhendo não ser mãe. Então, eu sinto. Eu sinto que sempre há um pesar. Sempre há um lugar de, meu Deus, mas você vai se arrepender, hein? Como é que vai ser sua velhice? Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você? E você não vai conhecer o que é o amor de verdade. Exatamente, esse é o argumento, o amor né? de verdade você só conhece sendo mãe. Eu também não queria ser mãe, mas depois que eu fui, eu entendi o que é a vida. Então, eu sinto. E a gente está numa idade que não tem mais muito como voltar atrás, entre aspas, dessa escolha. Meio que uma escolha um pouco definitiva agora, né? Eu congelei óvulos, então ainda tem um pouco como voltar atrás. Mas eu não tenho a menor vontade. Eu me forço a ter vontade, mas eu não tenho a menor vontade. Por que você acha que você se força? Por isso, porque toda hora eu fico ouvindo de formas diferentes de que eu estou errada, de que tem alguma coisa. É muito difícil fazer essa escolha. É muito mais fácil não ter filho, né? Ainda mais no mundo de hoje, que é caro, que enfim, milhões de problemas de segurança, enfim. Mas é muito mais difícil escolher não ter filho. Muito difícil escolher, porque é toda uma força contrária dizendo que você está louca. Como é que você está escolhendo isso? Você está completamente fora do que é a vida. Então, é muito difícil você ir contra a maré e falar, não quero. Então, eu me forço, tipo, será mesmo? Aí eu fico vendo uma criança e falo, será que eu quero? Vamos lá, Fernanda, imagina agora, um dia de chuva com a criança, aí logo em seguida, não!
Mas eu adoro criança, sou ótima madrinha. Mas Eu sou uma ótima tia, né? Sou uma ótima madrinha. Mas, As tias adoram ser tias. Exatamente. É uma escolha muito difícil. A gente tem que passar por muitas escolhas. E você quer ser mãe? Eu sou mãe. Ah, você é mãe? Eu sou. Eu tenho um filho de 8 anos já. Nossa! Sim. Não é algo que eu sempre planejei, não é algo que eu sempre quis, é um sonho da vida, mas num momento, para mim, bateu justamente você falou, um desespero de, nossa, eu não sei se eu quero viver e não ter essa experiência. E deve ser maravilhoso, tenho certeza. E eu tenho certeza que se eu quisesse, eu seria excelente mãe, excelente, amorosa, ia pirar com ele, mas eu não quero ser essa pessoa pirada. Eu não quero ser eu nessa versão, entendeu? Eu gostaria de ter cachorro, mas eu não quero ter cachorro. Eu ia perguntar agora, você é mãe de pet? Você é mãe de planta? Não. Eu gostaria de ter cachorro, mas eu não quero ser a minha versão com o cachorro, entendeu? Essa coisa, eu muito apaixonada. Ai, não quero. Eu prefiro não estar pensando em nada. Por que a gente é tão culpada de deixar o foco da nossa vida na gente mesma? Exatamente. Né? Essa que é a questão. Porque fomos domesticadas e educadas a botar no outro e não em nós. Imagina se um homem tem essa questão, gente. Imagina. Não passa, acho que por isso. Ele é educado desde pequenininho para botar nele. Ele que é o foco da própria vida. Por que a gente foi botar no outro, sabe? Vamos mudar isso. Eu também acho. Eu tento criar, educar o meu filho já para tentar mudar um pouco esse papel deles como, eu sou o centro do universo, né? Mas é muito difícil, porque todo o resto da sociedade faz o contrário. Exatamente, né? Exatamente. E o que você está trabalhando hoje, assim, para você? Para melhorar em você, assim? O que para você está mais difícil? Eu trabalho muito a minha alimentação, porque eu tirei a vesícula e a minha vida mudou completamente. Morro de saudade da minha vesícula. Eu tenho aquele intestino irritado, sabe? Que agora Adoro, morro de saudade da minha vesícula. Eu morro de saudade da minha vesícula. Eu tenho intestino irritado, que agora é a doença do momento, né? Sim. Antes era gastrite, agora é intestino irritado. Tem esse nome. E aí, depois que perdi a minha amada vesícula, eu tô cheia de intolerâncias. E aí eu fico inchada, fico com dor, fico enorme, com uma barriga como se eu estivesse grávida. É horrível, assim. E sem dizer que me sinto mal, enjoada. Né? Então, hoje eu trabalho muito a minha alimentação. Estou com uma pessoa vendo isso. É uma nutricionista, a Rafaela Coelho, que está sendo ótima. Passei por vários nutricionistas, várias pessoas. Fiz as coisas mais difícil, malucas. Né? E é muito difícil achar alguém. Então, Sim. por isso que eu também estou falando o nome dela, porque é uma pessoa que eu indico. Enfim, eu estou muito preocupada com isso. Eu estou bebendo bem menos. Eu acho que também isso é uma coisa que está acontecendo hoje. As pessoas bebem menos. A sociedade está diferente, né? Pós-pandemia. Antes eu ia muito mais para festa, saía muito mais, dormia muito mais tarde. Agora eu durmo muito cedo, acordo muito cedo. Essas coisas eu estou fazendo para mim. Eu acho que não bebo tem uns 2 anos. Caramba! Não, eu bebo, mas eu bebo menos. A minha vida melhorou tanto eu imagino. Que eu não vejo realmente assim uma vantagem em beber. Ai, que eu sabe? gosto. Eu gosto de uma cervejinha. Eu gosto de um vinho. Para mim, um vinhozinho faz falta. Para mim, às vezes. E eu gosto do ficar alegrinha. Eu gosto do que traz, sabe? A coisa do ritual da bebida, sabe? O que a bebida traz de se abrir, se colocar mais vulnerável, de não perder o controle, que a gente não fica mais bêbada, mas, sabe? Me dá mais relaxadinha e falo mais solta, sabe? Esse é o lado bom. Para mim, é que a ressaca do dia anterior que me... Não, quando eu penso numa ressaca agora com 42, eu falo, acho que não, acho que eu vou... Total. Acho que eu vou... Mas me desfoca, a bebida me desfoca por causa da ressaca. Então, quando eu estou num período de muito trabalho, eu não bebo também por causa disso, porque eu fico no dia seguinte, mole, não produzo tanto quanto deveria, sabe? Aí, pra gente encerrar, você falou dos amigos. Eu sei que você tem muitas amigas mulheres. E eu acho tão legal
quando juntam, assim, sabe? Mulheres que se apoiam, que estão unidas. Eu vejo muita força, assim mesmo, na amizade feminina. Sim. Como é que você acha que você conseguiu essas conexões, assim, tão profundas que você tem com as suas amigas? Eu sou muito boa amiga, sabe? E eu sou muito boa de escuta. Sempre fui. Sou filha de psicanalista, né? Então eu escuto bem. E eu sempre me dei melhor com mulher. Nunca fui a garota do rolê, sabe? Amiga dos garotos. Nunca fui, assim. E, e eu sou mais profunda, sabe? Eu gosto de te ouvir, eu gosto de olhares machucados, sabe? Eu gosto de saber o que você sente, o que você pensa, os seus traumas. Eu sou interessada, sabe? Eu sou muito interessada no feminino. Então, realmente, eu tenho amizades muito profundas, casamentos mesmo, que tem até altos e baixos, sabe? Crises no casamento, sabe? Você passou fases já no Fases relacionamento com as enormes. pessoas, né? Então, eu tenho amizades muito sólidas e são minha família, assim. Eu sei com quem eu vou envelhecer. Eu sei quem vai estar do meu lado, sabe? Eu sei. E sei que uns vão estar um pouquinho, depois vão sumir, sabe? Eu sei. Assim como a gente, quando você tem filhos, né, ou quando você tem irmãos, você sabe quem vai cuidar dos seus pais no hospital? Se vai ser você ou você é sua irmã ou seu irmão, sabe? Eu sei qual vai ser os meus amigos, assim, que vão estar comigo. E eu prezo muito e eu sou muito muito grata às minhas amizades. E eu tenho uma coisa que eu sou muito cerimoniosa com quem eu amo. Com meu parceiro, com meus pais, com minhas irmãs, com minhas amigas. Eu sou muito cerimoniosa. Eu não acho que o amor pode tudo. Eu não acho que pode falar tudo e da forma que eu quiser, e na hora que eu quiser. Eu tenho muita cerimônia. Então, eu cuido muito, sabe? De a forma como que eu vou falar, o que eu vou falar, de que maneira, a hora. Porque eu acho que a gente tem que ter cerimônia e respeitar o espaço do outro, sabe? Isso dá muito certo nas minhas relações. Fernanda, eu adorei nosso papo. Eu sabia também. que ia ser incrível. E eu te admiro muito. Obrigada. Vamos ser amigas? Vamos ser amiga! Adorei. Obrigada. Adorei. Obrigada eu. Gente, a gente volta semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.